Seja bem-vindo, então, ao nosso programa, quando nós falamos sobre assuntos muito importantes da alma, né? Você que acabou de ligar a sua televisão agora e quer ser abençoado no quadro Clínica da Alma, o pastor Rogério Goulart e também o pastor Guerra sempre estão aqui trazendo esses temas que nos ajudam a melhorar cada vez mais. Hoje o senhor não fez. Fazer agora. É bom tê-los conosco mais uma vez. Sempre é um prazer estar com vocês. Para você que está conosco, hoje vamos tratar sobre agressores da alma. O tópico é insensibilidade. Já estamos falando sobre isso em alguns programas. E o texto base que estamos utilizando aqui é o texto, né, da carta de Paulo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, do versículo 1 ao 9. Ali já tratamos de vários tópicos, como egoísmo, como presunção, jactância, irreverência, né? Depois, você pode acompanhar, inclusive, os temas, os tópicos estão todos sendo tirados ali de 2 Timóteo 3, 1 a 9. E hoje, insensibilidade. Interessante que inclui algumas versões disso que são desafeiçoados. Né? Algumas versões bíblicas usam essa expressão. Às vezes a pessoa assim, não, mas aqui no meu texto não está dizendo insensível, mas pode ser que esteja dizendo na sua que é uma pessoa desafeiçoada. Né? E é isso que a gente quer falar sobre isso. Eu fiquei pensando, né? Vocês vão dar uma coisa. Eu fiquei visualizando o insensível, quando, por exemplo, você está insensível em alguma parte do seu corpo. Você pode, às vezes, se machucar e esbarrar o leproso, né? A pessoa que tem a lepra, ela, se ela não tiver o cuidado, ela vai sangrando, machucando e ela nem sente. Ou seja, é uma pessoa que pode muito bem machucar a outros e machucar a si mesmo e nem perceber, né? Exato. Mas só podia dar um conceito aí da insensibilidade, ler pra gente, explicando? Espírito de insensibilidade ou desafeiçoado é aquele que não é tocado de forma alguma pela necessidade do próximo. Uma igreja onde esse espírito impera torna-se impessoal com as pessoas, descomprometida umas com as outras. Eu separei um versículo aqui que fala em Provérbios 10, 8. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato de lábios ficará transtornado. Quem anda em sinceridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos ficará conhecido. Né? Então, nós vemos aqui a questão realmente da pessoa insensível. Né? Ela é insensível aos problemas dos outros. E, assim, uma das coisas que são exigentes, né? Nós exigimos, a gente trabalha com área de cura interior, é a questão da pessoa ser sensível com o problema da outra e não insensível. Né? Nós temos que ter uma empatia com aquele problema que a pessoa está passando, para que a gente possa trabalhar com ele. Então, nós temos que ser sensíveis ao problema. O que é insensível, né, essa área para ele é aniquilada, porque ele não é sensível aos problemas, às questões das pessoas. E nós encontramos muito isso nas pessoas, igrejas, as pessoas fugindo das outras, fugindo de problema, né? Uma vez uma pessoa comentou comigo, falou assim, eu não gosto de andar com ninguém que reclama. Eu não quero saber de problemas dos outros, eu não quero saber de nada dos outros. Eu quero, né? Eu não quero saber, eu só ando com quem não tem problema. Então tá bom. Então acho que você anda sozinho, né? Não anda com ninguém. Ele nem anda, ele não sai de casa. Né? Então, muitas vezes as pessoas são realmente insensíveis aos problemas e às questões das outras. É interessante como que as pessoas muitas vezes, elas, assim, quando elas estão enfrentando um problema, então assim, elas estão sempre buscando nos outros ajuda, ora por mim e tal, lembra daqui, ó, eu tô com essa dificuldade. Mas quando são os outros que estão passando pela dificuldade, aí muitas vezes assim, isso aí vai passar logo, não se preocupa não, amanhã você já está melhor. Não dá o devido valor, né? Então, quando é pra gente, é uma realidade, é um peso, né? Quando é pros outros, não, isso aí
Eu sei, você passa rápido, não te preocupa não. Então é aquela coisa assim que, sabe, você trata como se não desse o devido valor para a pessoa e a dor que a pessoa está passando. E eu vejo que o problema do insensível é um problema ainda mais grave, não só porque ele não se toca com a coisa das pessoas, mas é porque ele também não sente Deus tocá-lo, né? Deus está falando. É como se Deus tivesse assim, você está indo para o abismo, você está indo para o abismo. E o indivíduo é insensível, não ouve a voz de Deus, não se quebranta perante Deus, e aí ele vai acabar caindo no buraco. Vai. Né? Porque Deus está dirigindo e ele não percebe. Eu fico pensando até porque a voz do Espírito Santo, ela é uma voz suave, né? E ele não nos agride. Então, se nós não tivermos essa sensibilidade para perceber, ele vai falar e a gente não vai dar ouvido. Eu acho que, fala um pouquinho dessa insensibilidade diante de Deus, que você tem visto ali na clínica da alma, as pessoas que procuram. Uma das coisas da insensibilidade está assim, diretamente relacionada com o coração insensível e endurecido, coração duro. E essa foi uma realidade, uma palavra que o Senhor falou para Israel, que ele trocaria o coração de pedra por um coração de carne. Por quê? Porque Israel se tornou insensível à voz de Deus, né? se aliançou com outros deuses e estava fazendo aquilo que era mal perante os olhos de Deus. Então, hoje, uma das coisas que a gente tem percebido é que muitas pessoas estão com o coração duro, de coração insensível. Diante de quê? O que provoca isso? Provoca feridas não resolvidas. A pessoa sofreu várias situações na sua vida e aí ela foi criando esses mecanismos de autodefesa. E o mecanismo de autodefesa, ela cria esse muro separador, divisor, né, diante das pessoas. É uma fortaleza, uma barreira, né? Então ela tenta se guardar por detrás dessa barreira, né? Só que ali dentro ela cria um mundo, ela cria uma realidade. E aí, por medo de sofrer talvez uma situação novamente que vá feri-la ou alguma coisa similar por aquilo que ela já passou na sua vida, a tendência dela criar esse mecanismo de autodefesa. E quando ela cria esse mecanismo de autodefesa, ela estabelece parâmetros e perímetros até onde as pessoas podem chegar. E aí o que acontece? Ela começa a viver uma vida fora da realidade natural. Ela cria um outro mundo, uma outra realidade. Então as pessoas tentam se aproximar, mas ela levanta o muro. Ela até participa de uma célula, mas ela vive a sua realidade, independente, autossuficiente. Ela não se dá a conhecer, ela não se dá a ser ministrada, ela não se dá a ser mexida por Deus. Por quê? Ela pode se tornar vulnerável. Então, todo esse sentimento de vulnerabilidade gera uma insegurança. E a insegurança, então, ela cria esse mecanismo para poder se proteger, porque ela não quer estar vulnerável ou insegura diante de situações que ela já presenciou na sua vida. Então, por exemplo, situações de rejeição, que a gente tem falado muito aqui, situações de abandono, situações de abusos, molestamentos, situações onde a pessoa visualizou na sua infância situações lá de brigas dos pais, espancamentos. Então ela cria uma realidade, olha, quando eu for casar, ou seja, quando eu for casado, homem ou mulher, isso não vai acontecer na minha vida, eu não vou permitir que um homem faça isso comigo, no caso de uma mulher, ou vice-versa. Então o que é isso? Ela já está construindo os seus muros e quando ela chegar naquela idade onde ela vai tomar algumas suas decisões, fazer suas escolhas e ser individual, vamos dizer assim, né? Ela criou todo um muro de autoproteção e isso faz o quê? Distanciamento das pessoas e, consequentemente, distanciamento de Deus. Né? Porque aquela realidade assim, ó, por que Deus permitiu que aquilo acontecesse comigo? Por que Deus não me livrou daquela situação? Então, na verdade, é um mecanismo de autoproteção que a pessoa cria. Para não sofrer mais. Para não sofrer mais. Essa é uma das principais situações. Agora, o que nós temos ministrado na Clínica da Alma, inclusive o senhor que ministra sobre esse tema, é fazendo as pessoas entenderem que essa atitude, essa escolha, ela é egoísta. Certo. Por quê? Dentro da perspectiva de tudo aquilo que a gente tenta segurar, prender, com medo que a gente vai perder, a gente acaba perdendo o mundo espiritual mesmo, não perde? Mas vocês acham que, por exemplo, o sofrimento, ele controlado por Deus, né? Eu tendo essa consciência que o meu sofrimento está na mão de Deus, ele é positivo para o nosso crescimento? Porque tem gente que não quer sentir dor. Realmente a dor não é agradável. É bom, né? Mas tem dor que você tem que sentir. Por exemplo,
A mulher quer ter um bebê nos braços dela, de uma certa forma, ela vai passar por um tipo de dor, por um tipo de sofrimento, mas a alegria depois de ter o seu bebê nos braços vai compensar aquela dor. Né? Fazendo esse paralelo, essa comparação com o dia a dia da nossa vida, vai ter sofrimento que a gente vai ter que passar por ele para produzir crescimento. Eu sempre gosto de falar também da dor do crescimento. Né? Houve uma época que meu filho, o Ítalo, quando ele estava ali na faixa dos 10 anos de idade, ele chorava todas as noites com dor na perna. A gente levava em todos os especialistas que estavam à mão, disponíveis, e ninguém achava nada. Até que encontramos um especialista e disse, olha, isso aí é a dor do crescimento. Ele vai passar por isso, porque o osso está crescendo durante a noite, a criança está dormindo, e o corpo cresce quando você está dormindo, né? Ele sentia o osso esticando, é a dor do crescimento. Então a dor, ela tem uma utilidade positiva na nossa vida. Com certeza. Né? Então, o insensível... É bênção, né? É bênção. É bênção. O insensível precisa saber disso. Nós não estamos fazendo apolo, ninguém aqui é masoquista, né? Para falar, me faz sofrer, não é isso. Não. Mas se você souber entender a dor, entregar ela na mão de Deus, né? E o insensível precisa saber disso, porque o insensível ele foge da dor, mas na hora que ele tiver que encarar a dor vai ser muito maior. Ele, além de fugir da dor, ele foge do compromisso, ele foge da responsabilidade, ele foge de estar nos lugares de destaque, ele quer estar nos bastidores, ou seja, ele quer se isentar de qualquer situação, entre aspas aqui, constrangedora, ou que ele vai ter que assumir uma responsabilidade. Por quê? Porque se ele vai sentir a dor, que é o caso da empatia, sentir a dor do irmão, nós não conseguimos ficar imunes, ou seja, eu tenho que fazer alguma coisa. Pelo menos no meu coração é assim, eu preciso fazer alguma coisa para ajudar o que está disponível às minhas mãos. Agora, a pessoa que é insensível, ele sabe que vai ser envolvido, então ele não quer se envolver, tu entende? Não, cada um, eu passei minhas dores, eu venci, eu estou aqui, então eu não estou nem aí com o que os outros estão pensando ou estão passando. Então essa é uma atitude extremamente anticristã, inclusive. Por isso que o texto está dizendo que nos últimos tempos os homens seriam assim. Porque se eu sou insensível, não existe amor. Com certeza. Se eu não amo você, então é o que eu diz não me primeiro João. Eu não me compadeço. Exatamente. Não, é o que diz João, né? Até... Se eu digo que não amo meu irmão, ama a Deus, não amo meu irmão, eu sou mentiroso. Porque... Eu fiquei até pensando, né? Isso eu ia fazer a pergunta justamente sobre isso. Dessa falta de descomprometimento com as pessoas. A gente vai trazer isso para os casamentos. Com certeza. Né? O alto índice de separações, né, das pessoas, eu não me dou bem. Eu falo que se a Bíblia manda você amar seu inimigo, muito mais quem você está casado. E você escolheu para estar casado. Porque eu falo que filho você não escolhe aquilo que você vai ter, mas marido e mulher você escolhe com quem você vai casar. Então é algo... Hoje eu tenho observado essa insensibilidade, né, de cônjuge, de pessoa chegar, eu estou te traindo mesmo e vou ficar com a outra do dia para a noite, em horas. Acho que a gente podia falar um pouquinho sobre essa insensibilidade que tem entrado também dentro das casas e tem destruído aquilo que Deus criou, que é a família. Sim. Questão do sentimento, né? Porque quando a pessoa conhece a outra, né, ela tem aquele sentimento. Foi o que eu perguntei pro casal uma vez, 2 anos, me procuraram, aí o rapaz falou assim, mas meu sentimento por ela não acabou. Eu falei, mas e antes, você não tinha o sentimento? Ele falou assim, mas acabou esse sentimento que você tinha em 2 anos, né? Você está muito insensível. Eu falei com ele mesmo. É uma insensibilidade, você está deixando que, né, a amargura, outras coisas que vieram da vida, tirasse esse sentimento. Agora, a questão é essa, é muito cômodo. Para o insensível, você entendeu? É uma comodidade, chegar perto do outro e falar assim, não gosto de você mais, vou embora, tá tudo bem. Ou você chega na amizade e não quer ser seu amigo mais, então é muito cômodo para ele. Para o insensível, eu acho muito cômodo ele fazer as coisas dessa forma. Ou chegar a pessoa falar uma coisa para ele e falar assim, e daí? Não é? A pessoa usa esse termo, e daí? Não é? A pessoa fala, não, mas eu gosto de você e tal, mas e daí? Eu não gosto de você mais e pronto. Isso não são decisões a ser tomadas, porque tem muita coisa em jogo, tem um relacionamento, tem família, tem filhos. Isso. Não é? A pessoa insensível até com os filhos. Tem gente que larga a casa e não volta nem para ver os filhos. Eu falo que você tira uma pessoa da casa dela, você não pegou ela na rua. É lógico. E você de repente chega e não quero mais.
E os filhos, como é que É fica isso que eu ia nisso? falar. Com o adulto, o adulto ainda consegue se virar. Como é que alguém larga, abandona os filhos e não volta nunca mais para dar notícia? Dá satisfação, incrível. não liga nem Não, e esse indivíduo ainda quer ser feliz na vida. Pois é, aí que entra aquilo que você falou aí. Depois vem a dor, a pessoa procura, a gente está sofrendo, não é? E fala assim, mas aí você vai ver o histórico dele, você vai ver, ele fez isso tudo, ele saiu pisando. Né? O insensível sai pisando. Depois vem o retorno, a lei da semeadura, ele está semeando.